Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cleo Artes no Crochê. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo deste lindo tapete. Gente, pensa no tapete grandioso que ficou super reto. Olha isso, gente. Eu trabalhei essa peça com o fio número 6. Já vou apresentar para vocês os materiais que eu usei. Bom, meus amores, eu usei esse barbante, ele é da Euroroma, número 6, cor natural. Usei esse barbante, ele é uma cor pink, número 6, ele é da marca São João. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14. Bom, meus amores, pode trabalhar essa peça com fio 4, vai ficar menor. Pode trabalhar com fio 6. Pode trabalhar também com fio 8 e com fio número 10. Cada um escolhe trabalhar da cor que gostar. Olha só, gente, a lindeza que ficou esse bico, ficou maravilhoso. Deu um destaque grandioso na peça. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o tamanho e o peso que ficou essa peça. Também vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo do Facebook. Bom, meus amores, então vamos para a nossa videoaula de hoje, mas antes de iniciar o nosso passo a passo, quero convidar você que está passando aqui no canal para se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Então, vamos para a nossa videoaula de hoje. Vou fazer aqui uma laçada inicial e conto 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 62 correntes. Trabalhei o meu cordão com 62 correntes, conto 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha e volto na minha quinta corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho na terceira corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho na terceira corrente e trabalho um ponto alto. Então, no início dessa volta, eu fiquei com 2 intervalos. Essa alcinha aqui, eu vou trabalhar a minha parte oval aqui dentro. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos, um ponto para cada corrente de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Os meus intervalos sempre são 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. Contando com esse ponto, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei aqui 7 pontos altos, 2 correntes para me formar um intervalo, conto 1, 2, vem no terceiro, contando com esse ponto, trabalho outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, esse intervalo aqui, ele divide o desenho, é o meio do desenho, tá, gente? Então, tudo que eu trabalhei daqui até aqui, eu vou trabalhar pra cá. A diferença é que eu inicio pra cá igual termina aqui. Então, eu fiz aqui 7 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos, que são esses 2 aqui. Trabalhei aqui 2 intervalos, que são esses 2. Agora, eu vou trabalhar esse grupo aqui, ó. Contando com esse ponto, eu trabalho 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, agora eu vou finalizar aqui trabalhando 2 intervalos. Trabalhei aqui 2 intervalos, agora eu vou trabalhar aqui 4 pontos altos para mim fazer essa mesma alcinha aqui, ó. Que eu vou trabalhar a outra parte oval aqui dentro.
Trabalho aqui 4 correntes. E vem nesse último ponto que eu terminei e fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha primeira volta. Agora, vamos iniciar a volta número 2. Eu vou subir aqui 4 correntes. Se você quiser subir 5, fique à vontade. No início da segunda volta, eu vou precisar de um intervalo. Trabalhei aqui um intervalo. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos, 2 pontos nesse espaço e um ponto sobre cada ponto de base, até eu completar o meu grupo. Trabalhei aqui 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo, conto um 2, vem no terceiro. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, onde tem espaço eu trabalho 2. Trabalhei 13 pontos altos, 2 correntes para me formar um intervalo. Venho aqui nesse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 4 pontos altos, 2 nesse espaço e um ponto sobre esse ponto de base. Então, eu fiquei aqui com um grupo com 4 pontos. Em seguida, trabalho 2 correntes, conto um 2, venho no terceiro, contando com esse ponto, trabalho 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, em seguida, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo, conto um 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Quando eu terminar esse grupo, eu trabalho o último intervalo dessa parte reta. Trabalhei um grupo com 7 pontos e o último intervalo da minha parte reta, trabalhei até em cima do último ponto. Agora, eu vou trabalhar dentro dessa alça. Vou trabalhar aqui 6 pontos altos, separado com 2 correntes. Trabalho 2 correntes, venho aqui dentro dessa alça e trabalho o meu primeiro ponto alto. 2 correntes e volto aqui dentro e trabalho o segundo ponto. Então, eu vou trabalhando assim até eu completar 6 pontos altos. Trabalhei aqui a minha parte oval, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, separado com 2 correntes, tudo dentro dessa alça. Agora, eu trabalho 2 correntes e trabalho em cima do meu primeiro ponto da minha parte reta, que é esse aqui, ó. Trabalho um ponto alto para ele, para me iniciar a minha parte reta. Tudo que eu trabalhei desse lado, eu vou repetir aqui, ó. Trabalho 2 correntes e vou trabalhar esse intervalo. E em seguida, eu vou repetir esse grupo aqui, ó. Então, tudo que eu trabalhei desse lado, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Trabalho esse grupo, esse intervalo, esse grupo, tudo que eu fiz aqui, eu vou trabalhar nessa parte reta. Tudo que eu trabalhei nessa parte oval, a mesma coisa eu vou repetir desse lado. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vou fechar aqui, conto uma, venho na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha volta número 2, agora vamos iniciar a volta número 3. Eu vou subir aqui 2 correntes. Se você quiser subir 3, fique à vontade. Contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, em seguida trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos, onde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto um 2,
vem no terceiro, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, ficou assim a minha parte reta. Agora vou trabalhar aqui na parte oval. Trabalho 2 correntes, cada ponto desse que eu fiz na carreira anterior vai receber 2 pontos altos separado com 2 correntes. Trabalhei aqui no primeiro ponto, 2 pontos altos, 2 correntes, e vem no próximo ponto trabalhar com o mesmo padrão. Então, eu vou trabalhar toda a minha parte oval, em seguida eu volto. Trabalhei toda a minha parte oval, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Em seguida, trabalho 2 correntes para me sair da minha parte oval. Venho nesse primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto em cima dele. Agora, tudo que eu trabalhei nessa parte reta, eu vou continuar fazendo aqui a partir desse ponto. Contando com esse ponto, eu já trabalho esse grupo aqui, ó, com 7 pontos altos. Trabalho esses 3 intervalos, mesma coisa aqui, esse grupo, a mesma coisa aqui. Então, tudo que eu fiz nessa parte reta aqui, eu vou copiar desse lado. E tudo que eu trabalhei nessa parte oval, vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 4. Subo aqui 2 correntes e vou repetir esse grupo com 7 pontos altos. Trabalhei aqui 7 pontos, em seguida trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, trabalho 2 correntes, conto 1, 2, vem no terceiro, contando com esse ponto, trabalho outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o grupo com 7 pontos, em seguida trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, ficou assim a minha parte reta. Agora, vou trabalhar aqui na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para o primeiro ponto e 2 pontos altos no último ponto. Então, cada grupo desse vai ficar com 3 pontos altos. Trabalhei o primeiro grupo, 2 correntes e vou vir para o próximo. Vou trabalhar todos eles nesse mesmo padrão, todos os 6 grupos. Quando eu trabalhar o último, tudo que eu fiz aqui, eu vou copiar desse lado. Eu vou repetir a mesma coisa. Tem dúvida? Estende a peça e olha, tá, gente? Tudo que eu acabei de fazer aqui, ó, eu vou repetir a mesma coisa desse lado. E tudo que eu estou fazendo aqui, cada grupo desse ganhando 3 pontos, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com o ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 5. Subo 2 correntes, contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o grupo com 10 pontos altos, em seguida trabalho 4 intervalos. Sempre são 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 4 intervalos, em seguida eu vou repetir esses 2 grupos, 7 pontos altos, trabalho 2 correntes e 7 pontos altos. Trabalhei aqui 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes.
Em seguida, trabalho 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. 2 pontos nesse espaço e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 10 pontos altos, ficou assim a minha parte reta. Agora vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e no último eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os 6 grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei aqui nessa parte reta, eu vou repetir a mesma coisa desse lado. Tudo é só estender a peça e olhar, tá, gente? Fazer a mesma coisa. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 6. Subo 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de um intervalo. Conto 1, 2, e no terceiro, um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei aqui 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho no total de 13 pontos altos e em seguida trabalho o último intervalo. Trabalhei 13 pontos altos e o último intervalo, então ficou assim a minha parte reta. Agora vou trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e no último 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 5 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão do primeiro. Todos os 6 grupos, tanto de uma parte oval quanto da outra. Tudo que eu trabalhei aqui nessa parte reta, vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 7. Subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 4 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 4. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, vou trabalhar 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos, em seguida trabalho 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos, em seguida trabalho 4 intervalos, que são 2 correntes, conto 1, 2, vem no terceiro um ponto alto. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, em seguida trabalho 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base no último 2. Trabalhei o meu grupo aqui na parte oval, fiquei com 6 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro. E vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta,
Vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 8. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou trabalhar um intervalo. Trabalhei aqui um intervalo, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui 4 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos e o último intervalo. Trabalhei 4 pontos e o último intervalo da parte reta. Então, ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes e vem no próximo grupo trabalhar todos eles com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro. Todos os 6 grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 9. Subo 2 correntes, contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, onde tem espaço, eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, trabalho 2 correntes. Conto um 2, vem o terceiro, contando com esse ponto, trabalho outro grupo com 16 pontos altos. Trabalhei 16 pontos altos, 2 correntes. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei aqui. Fiquei no total de 6 pontos altos. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, vou pular o último de base. Os 3 primeiros grupos, eu pulo o último de base. E venho nesse espaço e trabalho um ponto alto. 2 correntes, e vou trabalhar nesse segundo grupo e no terceiro igual eu trabalhei o primeiro. Quando for para trabalhar o quarto, eu volto. Trabalhei os 3 primeiros grupos, cheguei no 4º grupo, já trabalhei aqui o ponto do meio, trabalhei 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base, esses 3 últimos eu pulo o primeiro de base daqui pra frente. E continuo trabalhando o grupo com 6 pontos altos. Todos os 3 grupos, tá, gente? Não pode esquecer.
Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra, e tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, agora vamos iniciar a volta número 10. Subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de um intervalo. Conto 1, 2, vem no terceiro, trabalho um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 3 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos e um último intervalo aqui na minha parte reta. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos e o último intervalo aqui na minha parte reta. Então, ficou assim a minha parte reta. Do mesmo jeito que inicia, finaliza. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 5 pontos altos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último de base, vem nesse espaço, um ponto alto, 2 correntes, vem nesse espaço, um ponto alto, 2 correntes. Vou trabalhar agora o segundo grupo e o terceiro grupo com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei no 4º grupo, o 4º, 5º, 6º eu trabalho nesse padrão. Já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar normal, 5 pontos altos. A diferença é que eu pulo o primeiro de base, esses 3 últimos eu trabalho nesse padrão. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra, tudo que trabalha numa parte reta, repete a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 4 correntes para iniciar a volta número 11. Na parte reta da volta número 11, eu vou trabalhar só intervalos. 2 correntes, um ponto alto, então vou trabalhando assim até chegar na minha parte oval. Trabalhei a minha parte reta, fiquei com 19 intervalos, agora vou trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último ponto de base, vem nesse espaço e trabalho um ponto alto. Então, vou trabalhando os meus intervalos até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo e no terceiro grupo, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei no 4º grupo, o 4º e o 5º e o 6º, eu trabalho nesse padrão. Dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Normal, 4 pontos altos. A diferença que eu trabalho a partir do segundo. Trabalhei o meu grupo, trabalho 2 correntes e vou trabalhando os intervalos até chegar no 5º grupo. Quando chegar no 5º e no 6º, eu trabalho nesse mesmo padrão. Vou trabalhar a mesma coisa na outra parte oval e desse lado vou trabalhar igual eu trabalhei aqui, só intervalos. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com ponto baixíssimo,
Subo aqui 4 correntes para iniciar a volta número 12. Na parte reta da volta número 12, também é só intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhar a minha parte reta nesse padrão e volto. Trabalhei a minha parte reta, fiquei com 19 intervalos. Vou trabalhar agora na parte oval, 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Então, cada grupo desse vai receber 3 pontos altos nessa volta. Trabalhei 3 pontos altos, 2 correntes, pulo o último de base e vem nesse espaço um ponto alto. Eu continuo trabalhando esses intervalos até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora vou trabalhar os 3 últimos. Já trabalhei 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base, vou trabalhar um grupo com 3 pontos altos a partir do segundo ponto. Trabalhei aqui o meu grupo com 3 pontos altos, 2 correntes e vou continuar trabalhando os meus espaços até chegar no próximo grupo. Quando chegar no quinto e no sexto, eu trabalho nesse padrão. Tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra, e tudo que eu trabalhei aqui só intervalos, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Subo aqui 4 correntes para iniciar a volta número 13. Na parte reta da volta número 13, eu vou fazer também só de intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhar toda a minha parte reta nesse padrão e volto. Trabalhei toda a minha parte reta, fiquei com 19 intervalos. 2 correntes, venho aqui nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto e um ponto alto para o segundo ponto. Então, cada grupo desse vai receber 2 pontos altos. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último de base, vem nesse espaço um ponto alto. 2 correntes, vem no próximo espaço um ponto alto. Então, eu vou trabalhar assim até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei aqui no 4º grupo, já trabalhei aqui 2 correntes. Pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo, um grupo com 2 pontos altos. Trabalhei aqui o meu grupo, 2 correntes e vou continuar trabalhando os intervalos até chegar no próximo grupo. Quando chegar no 5º e no 6º, eu trabalho com esse mesmo padrão. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que trabalha numa parte reta, trabalha na outra. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vou cortar o meu fio, vou arrematar. Vou pegar o meu fio na cor pink, fazer uma laçada inicial e vou vir no primeiro ponto da parte reta. Vou inserir a minha agulha e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 14. Vou pegar essa ponta, já vou arrematar. Dou uma voltinha na agulha, venho no próximo espaço e trabalho 2 pontos altos. Essa volta vai ser só de pontos altos. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto de base e trabalho um ponto alto. Dou uma voltinha na agulha, venho no próximo espaço, 2 pontos altos. Então, vou trabalhar assim tanto na parte reta quanto na parte oval. Aonde tem ponto, eu trabalho um ponto alto. E aonde tem espaço, eu trabalho 2. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, em seguida eu volto. Trabalhei
toda essa volta. Olha isso, gente, que grandioso que está ficando esse trabalho. Fechei com ponto baixíssimo, agora vou cortar o meu fio, vou arrematar e eu vou amarrar a cor natural. Vou pegar o meu fio na cor natural, fazer uma laçada inicial e vou vir aqui nesse primeiro ponto da parte reta. Vou inserir a minha agulha, vou prender o meu fio com um ponto baixo, em seguida subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 15, já vou pegar essa ponta, vou arrematar. Contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 5 pontos altos. Essa volta eu vou trabalhar ela toda com o grupo com 5 pontos altos, separado com 2 correntes e pulando 2 de base. Trabalhei aqui o meu grupo, 1, 2, 3, 4, 5. Trabalho 2 correntes, conto 1, 2, venho no terceiro ponto e trabalho novamente o meu grupo com 5 pontos altos. Trabalhei aqui o meu grupo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou continuar trabalhando toda essa volta nesse padrão. Se no seu ponto, na parte oval, começar a repuxar, em vez de fazer 2 correntes, faz 3, tá, gente? Eu vou continuar trabalhando assim, nesse padrão, tanto na parte reta quanto na parte oval, porque no meu ponto dá certo. Então, eu vou trabalhar toda essa volta. Se precisar de algumas adaptações, quando chegar aqui eu falo para vocês. Trabalhei toda essa volta em 4 espaços desse, eu pulei um de base, tá, gente, para dar certo aqui no final. Vem aqui onde eu iniciei e fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até esse espaço aqui, trabalhando um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Caminhei com ponto baixíssimo por todo o meu grupo, agora eu venho para esse espaço com um ponto baixo para a gente iniciar a próxima volta. Em seguida, subo 2 correntes, essas correntes que eu subi aqui é como um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 16, vem aqui dentro e trabalho 2 pontos altos, contando com essas correntes. São 3 pontos altos. Trabalhei aqui 1, 2, 3. Trabalho 2 correntes. Volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalhei aqui 3 pontos, então eu fiquei com um leque, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Dou uma voltinha na agulha e venho aqui nesse grupo. São 5 pontos da carreira anterior. Eu conto 1, 2, venho no terceiro, no do meio. E vou fazer aqui um ponto alto em relevo. Trabalhei o meu ponto alto em relevo, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo espaço. E trabalho tudo de novo. Trabalho um leque com 6 pontos altos, igual esse. Trabalho 3 pontos. 2 correntes e volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Trabalhei o meu leque, dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto do meio e trabalho um ponto alto em relevo. Olha só como tá ficando. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, trabalhei o último leque, dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto do meio e trabalho um ponto alto em relevo. Agora, vou fechar, eu vim aonde eu iniciei e vou fechar com um ponto baixíssimo.
Vou caminhar até esse espacinho aqui, ó, vem com ponto baixíssimo. Vem nesse ponto, um ponto baixíssimo, no próximo, um ponto baixíssimo, vem dentro desse leque com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 17. Volto aqui dentro e trabalho o meu leque. Trabalho 3 pontos altos, contando com essas correntes. 2 correntes. Volto no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos para me formar o meu leque. Trabalhei aqui o meu leque, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto alto da carreira anterior. Vou fazer outro ponto alto em relevo. Olha só, dou uma voltinha na agulha e venho no leque, trabalho tudo de novo. Mesmo leque. 3 pontos altos. 2 correntes e volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhando assim, nesse padrão, até chegar na minha parte oval. Olha só, trabalhei o leque, dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto alto em relevo e trabalho outro. Quando chegar na minha parte oval, eu volto. Trabalhei a minha parte reta, cheguei aqui na parte oval. Eu vou trabalhar assim, ó, trabalhei o leque. Normal, eu venho aqui nessa alça, nesse ponto alto em relevo. E trabalho um ponto alto em relevo. Depois que eu trabalhar ele, no meu ponto, tá, gente? Se no seu dá de você fazer igual vinha fazendo, pode continuar, mas no meu ponto, se eu continuar assim, vai repuxar na parte oval. Então, depois que eu fiz o ponto alto em relevo, eu trabalho uma corrente toda vez na parte oval. Depois que trabalho o ponto alto em relevo, trabalho uma corrente para depois trabalhar o leque. Eu venho aqui, trabalho o meu leque com 3 pontos altos, normal, igual eu vinha trabalhando até aqui. Trabalho 2 correntes e volto no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalhei aqui o meu leque, dou uma voltinha na agulha e venho no ponto alto em relevo e trabalho ele. Depois que eu trabalhei o ponto alto em relevo, trabalho uma corrente e venho para o próximo leque e trabalhar tudo de novo. Então, nas 2 partes ovais, eu vou trabalhar nesse padrão que eu expliquei para vocês. Na parte reta do lado de cá, eu vou trabalhar igual eu trabalhei aqui. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui onde eu iniciei com o ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar essa cor de fio. Vou pegar o meu fio na cor pink, fazer uma laçada inicial e vou vir em qualquer leque. Vou começar por esse daqui. Eu vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando agora é a última volta, a volta número 18. Vou pegar essa ponta, vou arrematar, volto aqui dentro e trabalho mais 2 pontos altos. Contando com essas correntes, vou ficar com 3 pontos. Trabalhei aqui 3 pontos, trabalho 4 correntes e vou fazer aqui um picô. Dou uma voltinha na agulha e volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Então, trabalhei aqui um leque com 3 pontos altos, 4 correntes para fazer um picô e mais 3 pontos altos.
Dou uma voltinha na agulha e venho aqui, pego esse ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo aqui. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo leque trabalhar tudo que eu trabalhei nesse primeiro leque. Então, vou trabalhando assim até chegar na minha parte oval. Quando chegar lá na parte oval, eu volto. Trabalhei a minha parte reta, cheguei aqui na parte oval, já trabalhei o primeiro leque da parte oval. Então, na parte oval, tanto de um lado quanto do outro, eu trabalho assim. Antes de fazer esse ponto alto em relevo, eu trabalho uma corrente. Dou uma voltinha na agulha e venho e faço o ponto alto em relevo. Isso é no meu ponto, gente. Se no seu não precisar, tudo bem. E depois do ponto, eu faço outra corrente. Agora, eu vou fazer o leque. Toda vez que eu for fazer esse ponto alto em relevo, eu faço uma corrente antes e uma corrente depois na parte oval. Continuo trabalhando o leque normal. Trabalhei 3 pontos, trabalho 4 correntes para me fazer o picô. Fecho o picô, venho aqui dentro e faço mais 3 pontos altos. Trabalhei o meu leque, uma corrente e venho aqui e faço o ponto alto em relevo. Trabalhei o ponto alto em relevo, faço uma corrente, dou uma voltinha na agulha e vou trabalhar novamente o leque. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Quando eu terminar, que eu chegar aqui aonde eu iniciei, vou fechar com um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio e já vou vir com a minha peça estendida. Não pode esquecer, tá, gente? Depois que terminar a peça, passe a mão e puxa. Bico por bico, para ele ficar bem grandioso. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, cortei o meu fio e arrematei. Olha isso, gente. Estendi o meu trabalho. Olha só que grandioso que ficou essa peça. Um trabalho bem rapidinho de confeccionar, super fácil. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.